Olá, bem-vindos, bem-vindas ao canal Mari Abdala. Eu sou a Mari e trago para vocês conteúdos de saúde, autoconhecimento e conteúdos referentes a terapias integrativas, algumas ferramentas, inclusive, que eu trabalho. E hoje eu vim trazer para vocês, vou falar um pouquinho sobre uma doença que está se tornando um pouco mais comum do que era, uma doença viral chamada herpes zoster ou varicela zoster, que aumentou em 35% após a Covid. Então, nós estamos tendo mais casos de herpes zoster. É uma doença que ela não é tão simples, né? É uma doença que acomete o sistema nervoso periférico e também pode acometer o sistema nervoso central e deixar sequelas. Então, eu vim trazer para vocês essa informação. Quanto mais conhecimento e informação a gente tem, mais esclarecimento e cuidado a gente pode ter conosco mesmo ou com aqueles que estão à nossa volta. Antes de dar continuidade ao vídeo, vou pedir para você deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, deixa seus comentários, que eu adoro trocar conhecimento, interagir com as pessoas que estão no meu canal e compartilhar esse vídeo para um máximo de pessoas possível. Informação, conhecimento é de extrema importância para que as pessoas entendam o que está acontecendo com elas, procurar ajuda e poderem se cuidar. Tá? Então, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o herpes zoster, né? A gente chamava antigamente de cobreiro ou varicela zoster. Por que varicela zoster? É o mesmo vírus que causa a catapora quando nós somos pequenos, tá? E quando a gente tem a catapora, esse vírus, após a doença passar, né? A gente não tem mais as bolhas no corpo, todos aqueles sinais e sintomas, esse vírus fica adormecido no nosso corpo, a gente chama de um estado latente, tá? E vírus são micro-organismos oportunistas. O que é oportunista? Percebeu que tem alguma infecção, que seu organismo está mais fragilizado, seu sistema imunológico está mais fragilizado, ele pode se manifestar. E o que acontece com o vírus varicela zoster ou vírus do herpes zoster? Ele fica adormecido, você tem uma baixa do sistema imunológico. A gente vai falar um pouquinho por que causa pode ser. Ou eu tô com alguma outra doença, fragilizei meu sistema imunológico, ou eu tive alguma carga emocional, muito estresse, isso também desregula, tira o equilíbrio do nosso sistema imunológico, tá? As causas são mais associadas a esses fatores que eu tô falando para vocês. Então, aí que acontece? Meu sistema imunológico não tá legal, ele se manifesta e ele fica adormecido nos nossos nervos, tá? Em qualquer nervo do corpo. Lembra que a gente chama rede nervosa. Nós temos 12 pares de nervos cranianos, nós temos nervos periféricos que também saem da coluna e esses nervos se ramificam, vai até a pontinha do nosso dedo. Nós somos uma grande rede nervosa, uma grande rede elétrica de conexão interna e externa, tá? E esse vírus, infelizmente, se aloja na região nervosa. Então, baixou o sistema imunológico, ele vai aparecer as bolhas numa direção do nervo, tá? É assim que ele se manifesta. Como é isso? Mais ou menos igual a catapora. Você fica com bolha, só que segue o trajeto do nervo e em volta você tem uma vermelhidão do próprio processo inflamatório, tá? Então, quais são os sintomas? A pessoa pode mal-estar geral, dor de cabeça, pode ter febre ou não, mal-estar muito grande, começa um formigamento no local, às vezes coceira e as bolhas levam 2 a 4 dias para se instalar e demora mais ou menos o ciclo da doença umas 4 semanas, tá, gente? E as pessoas ficam muito mal, com muito mal-estar, muito debilitadas. Não é uma doença simples, a gente fala que nem catapora, não é que nem a catapora, tá? Ele vem de uma outra forma, ele fica, né? Ele acomete o nosso sistema nervoso central, então não é uma doença tão simples, tá? Em geral, você tem no sistema nervoso periférico, mas também você pode ter no sistema nervoso central. Eu já tive casos de 2 pessoas próximas que tiveram acometimento de sistema nervoso central e não é uma brincadeira, tá? E nesse caso não tiveram lesão. Eu vou falar para vocês o que elas sentiram, tá? Então, o que acontece? Depois que aparecem as bolhas, ou mesmo antes, além dessa coceira, sensibilidade, a pessoa ela tem uma dor muito grande, uma dor intensa, que tem pessoas que comparam até pior do que a dor de parto. Então, vocês vejam a dor que dá, porque pega nervo, né? É o nosso órgão que tem a captação
dos estímulos dolorosos, né? Leva os estímulos e recebe também os estímulos, tá? Então, qual que é o diferencial? Você tem uma dor muito grande, mal-estar, isso periférico. No sistema nervoso central, o que que acontece? A gente também tem nervos faciais que se ramificam dos nervos cerebrais, né? Ele pode dar paralisia facial, porque acomete o nervo da face, então a pessoa fica como se ela tivesse tido um AVC, um derrame, fica com uma assimetria facial ou desvio de rima, a boca cai, o olho cai, então perde toda a sensibilidade, geralmente de um dos lados, tá? E também no sistema nervoso central pode acometer, tem casos, né, que trazem acometimento de próxima região do cerebelo, que faz parte, o cerebelo é um órgão do nosso sistema nervoso central, que trabalha muito a questão do equilíbrio, tá? Motor fino, motor grosso, nossa localização espacial e nossa localização no mundo, tá, gente? Então, ele pode acometer e pode deixar sequelas, tá? Se não tratado, se não entrar rapidamente com a terapia medicamentosa, todos os cuidados necessários, a pessoa pode ter sequela, tá? Neuralgia, que persiste uma dor no local por muitos e muitos anos, isso se melhorar, pode ter esse comprometimento aí cerebelar, tá? E acometer o sistema nervoso central, ele é o comandante do nosso corpo, do nosso cérebro, né? Então, é muito delicado, tá? E como você vai perceber? Em geral, a pessoa ela tem tontura e parece que é uma labirintite. Tontura, vômito, parece que é uma labirintite. Aí a pessoa se automedica, não melhora, tá? Então, assim, o que que eu indico? Por que que eu vim trazer isso para vocês? Primeiro, 99,5% das pessoas já estão praticamente infectadas com o vírus da varicela zoster. Praticamente todos nós, tá? Isso são dados mundiais. Uma a cada 3 pessoas vão manifestar a doença, não sabe quando, não sabe como, tá? Aumentou em 35% o número de casos do herpes zoster após a Covid. Por quê? Porque você já tem uma doença, já sensibilizou o sistema imunológico, como o vírus, ele é oportunista, provavelmente eles não têm estudos que comprovam ser isso, mas a ciência acredita que seja uma das causas, tá? E também nós podemos ter comprometimento do sistema nervoso central e sequelas, tá? A paralisia, ela pode não retornar, você pode ter essa questão de cerebelo, e aí como vai ficar seu equilíbrio, toda essa sua questão motora, tá, gente? Então, não é uma doença tão simples, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Jamais se automedicar. Percebeu algum desses sinais e sintomas que eu falei para vocês? Procure imediatamente o serviço médico ou uma consulta com o médico para poder entrar fazer os exames, fazer a avaliação, poder entrar com a terapia medicamentosa. Façam muito repouso, tá, gente? É uma doença que deixa você, assim, bem debilitado e com muita dor. Então, vai ter que tomar medicação, inclusive para aliviar. Demora mais ou menos umas 4 semanas para passar todo o ciclo da doença, tá? E o que a gente pode fazer? Agora vamos entender. Para modular, para equilibrar o nosso sistema imunológico, além da reflexologia, que ajuda muito isso, o que a gente precisa cuidar? Eu chamo do sexteto fantástico, tá, gente? Que eu mesma introduzi durante as minhas práticas, tá? Alimentação saudável, à base de legumes, verduras, frutas, né? Diminui o máximo de açúcares, carne vermelha, não é para tirar, tá, gente? Carne vermelha. E produtos condimentados, enlatados, embalados, tá? Tudo que tem muito conservante, tudo isso deixa a gente inflamado, deixa a gente sensibilizado, tá? Ingestão de líquido, pelo menos 2 litros ao dia, tá? A água, o líquido é de extrema importância para manter o equilíbrio do nosso corpo, as trocas celulares, a limpeza do nosso corpo, tá? A lubrificação interna da nossa saúde. Sono bom, tá? Então, assim, procurar sair das telas pelo menos 1, 2 horas antes de dormir, fazer sua meditação, sua conexão, sua prece, uma boa leitura, coisas que estimulem você a ter uma boa noite de sono, tá? Prática de atividade física, excelente, diário, ou depende de como você vai adequar a sua rotina, mas
Cuidado também com excesso de atividade ou atividades de muito impacto, tá, gente? Porque quando você dá muita sobrecarga no corpo, se você não tem acompanhamento do profissional, faz uma avaliação, profissionais de educação física, você também pode desregular, diminuir, desequilibrar seu sistema imunológico, tá? Fé, tá, gente? Fé é uma coisa que ela é superior a qualquer religião, não tô falando de religião, tô falando de espiritualidade. Se conectar com a fé, da forma que faz sentido para o teu coração. Trabalhar a fé, acreditar em você, a fé no superior, sabendo que existe uma força maior do que nós. Nós fazemos parte dessa grande força, dessa grande engrenagem de amor e luz. Mas precisamos fortalecer essa fé dentro do nosso coração, porque a fé ela equilibra o nosso sistema imunológico, que nos traz esperança, nos traz uma vibração mais elevada, tá? Uma condição mais equilibrada, biológica, emocional, espiritual, tá? Meditação, que é uma das questões também que nos conectam com a fé. A meditação já tem provas científicas, né, de que modula, equilibra os nossos hormônios, nos ajuda muito a manter a homeostase do nosso corpo, o equilíbrio do nosso corpo, dos nossos corpos, porque nós não temos só o corpo físico, nós temos vários corpos que se ligam, se conectam conosco, tá? E também, o que eu falo da reflexologia? Não podia deixar de falar, né? Reflexologia é uma prática integrativa que trabalha os pontos reflexos localizados principalmente no pé e que estão conectados através do sistema nervoso periférico, vai para a coluna, né? E depois o sistema nervoso central e a informação depois vai para o órgão correspondente. E o que é o sistema imunológico? É o nosso sistema de defesa e limpeza, tá? Ele carrega as nossas células de defesa, produz também as nossas células de defesa e ajuda a limpar o nosso corpo. Tem ligação com os nossos rins, tá? Ajuda também, tá ligado também com o nosso sistema circulatório, tá? E quais são os órgãos do nosso sistema imunológico? É o nosso sistema linfático, baço, amígdalas, o intestino também é considerado, porque o intestino é um dos cérebros importantes do nosso corpo, que também produz e modula os nossos neurotransmissores, ou a química, que também ajuda a equilibrar, porque os hormônios modulam e equilibram todo o nosso corpo, todas as nossas reações químicas nos trazem a homeostase, tá? Então, esses são os órgãos, eu vou mostrar para vocês. Então, fazer uma boa prática integrativa, seja qual fizer sentido para você, também vai modular, fortalecer o seu sistema imunológico, tá? Lembrando que a queda do sistema imunológico, lembra que eu falei, tá associada, você tá com alguma doença, já tá mais fragilizado, você tá dormindo mal, você tá com o seu estado emocional desequilibrado. E quem não está hoje em dia, gente? Com tudo isso que aconteceu, com tudo que a gente tem vivido. Também talvez por isso que tem aumentado muito o número de casos da varicela zoster, do herpes zoster, tá? Então, o nosso sistema linfático, ele tá ligado diretamente às nossas emoções, tá? Eu vou mostrar aqui onde que a gente trabalha. Por quê? São as nossas águas, as águas estão ligadas às nossas emoções. Então, na reflexoterapia, quando você trabalha o sistema linfático e os outros órgãos do sistema imunológico, você vai estar fortalecendo, modulando, equilibrando, evitando que você manifeste essas doenças oportunistas, tá? Então, quais são os pontos? Nós temos pontos de linfático nessa região, principalmente nessa região aqui, ó, na frente do tornozelo. Temos pontos dos troncos linfáticos aqui. Nós temos o principal aqui, que é o torácico, tá? Eu trabalho toda essa região também aqui, entre os dedos, tá? E amígdala, aqui, esse pontinho aqui embaixo. Timo, tá? O timo é uma das glândulas muito importantes do nosso corpo, ela se localiza aqui, tá? Se você colocar a mãozinha aqui, ó, no nosso corpo, um lugarzinho que fica dolorido, porque a gente deixa ele apertadinho, tanta angústia, preocupação, ele nos conecta com o sagrado dentro de nós, tá? Mas, imunologicamente falando,
ele produz as células T na criança muito mais ativa do que em nós, tá? Mas é um órgão de extrema importância para também trazer o fortalecimento do sistema imunológico, e o timo fica aqui, tá? E o baço, no pé esquerdo, tá? Ó, essa região aqui é do baço, tá bom? Então, a gente vai trabalhar esses pontos, mas lembrando, relaxar, trabalhar todo o pé. Ah, e uma coisa que eu trabalho, tá? Suprarrenal, gente, ó. Suprarrenal fica aqui entre a primeira e segunda linha. Aliás, desculpa, entre a segunda e a terceira linha, aqui nessa região, tá? E primeira coluna. O baço já é o contrário, tá? Já fica também entre a segunda e a terceira, mas ele fica na última coluna, tá? Onde tem aqui região do nosso dedo mínimo, tá bom? Então, eu trabalho suprarrenal por quê? Aliás, eu trabalho todas as glândulas, gente. Nós somos totalmente modulados, nosso sistema nervoso, inclusive, por química. Nós somos uma rede eletroquímica e os hormônios que modulam, equilibram ou desequilibram o nosso corpo. Então, a gente tem que sempre trabalhar, tá? Então, a suprarrenal é a glândula que produz noradrenalina, adrenalina, cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Os outros também, mas assim, o principal. Então, assim, quanto mais estressado eu estiver, mais eu deixo meu sistema imunológico sensível. Então, eu sempre trabalho a suprarrenal também, tá bom? Primeiro no pé esquerdo, depois no pé direito. Eu sempre começo com o esquerdo, que é a entrada de energia, e o direito, que é a saída de energia. Então, quais ferramentas? Lembra, Sexteto Fantástico. Alimentação, líquidos ou água de preferência, sono, fé, meditação e as práticas integrativas, se você tiver possibilidade, tá bom? Espero que tenha feito sentido. Para vocês, passe essas informações para as pessoas. Lembre-se, tá se sentindo mal, algum desses sinais e sintomas, procure atendimento médico, procure serviço médico para poder se cuidar, se tratar. Gratidão por mais um vídeo, espero que tenha feito sentido para vocês. Até o próximo vídeo. Namastê.